Fim de jogo no Morumbi. Desde 2017 o Coringão não ganhava lá, não conseguia vencer. E hoje finalmente vencemos, cara. Mas, eu pensando que eu ia começar o vídeo aqui toda iludida e não sei o que. Mas vem o segundo tempo, né? Enfim, bora falar aqui um pouquinho sobre como foi essa partida, né? Esse majestoso entre Corinthians e São Paulo, né? Cara, fica até difícil aqui, porque como acabou o jogo, né? Então você fica com a memória mais fresca do segundo tempo. Mas vamos lá. No primeiro tempo, o Corinthians, né, sem o Fausto Vera, e a gente inicia ali o jogo com o Rony e o Duqueiroz de volantes, né? No meio campo do Corinthians e o Renato Augusto. Finalmente, o Renato Augusto. Mas, cara, eu não sei vocês, mas vendo esse time do Corinthians ali no início, foi um time que deu mais a bola para o adversário, né? No caso, o São Paulo ali, e me recordou um pouquinho. Vocês lembram da época do Carille ali em 2017? Era um time que dava a bola para o adversário jogar. E aí, quando, né, sobrava ali, o Corinthians vinha no contra-ataque e era um time efetivo. Me lembrou muito isso no primeiro tempo. Por quê? Porque o São Paulo, né, o São Paulo ele ficava mais com a bola, mas ele não levava perigo pro Corinthians, né? Tipo assim, dá aquela sensação com o adversário, ele tá mais com a bola, ele tá dominando, sendo que não, né? Pelo menos no primeiro tempo foi essa sensação que eu tive. Me lembrou muito aquele time de 2017, né? O esquema ali. E aí, cara, tanto que o Corinthians, quando ele chega duas vezes e finaliza e faz os gols, né? Mas, falando de alguns jogadores específicos ali, eu queria falar um pouquinho. Cara, a zaga do Corinthians é o que me preocupa, né? A gente viu ali no segundo tempo. Mas no início, eu não sei o que tá acontecendo com o Balbuena, gente. Eu não acho que ele fez uma partida horrível, não é isso. Mas eu acho que o Balbuena, ele, sei lá, cara, parece que... Sabe, parece que é um cara que vem sentindo a camisa, coisa que é meio louco a gente falar isso, né? Se tratando do Balbuena. Mas ele vem cometendo uns erros bobos, sabe? Tipo, logo no início da partida ele teve um lance que ele quase perde a bola, né? Ainda bem que o Cássio tava esperto ali, né? Mas aí depois ele, né, voltou a ser jogou bem no primeiro tempo. Mas me preocupa Gil e Balbuena juntos. Eu ainda sou daquelas que eu acho que sim, o Bruno Mendes merece ser titular nesse time do Corinthians, até porque é mais jovem e o Bruno Mendes ele não chega tão atrasado. Hoje, cara, de verdade, entre Gil e Balbuena, né? Eu gosto muito do Balbuena, mas eu acho que o Gil tá um pouquinho melhor do que o Balbuena aí, né? Mas enfim, né? E aí, cara, o Fábio Santos, a gente não tem muito o que falar dele, né, gente? A gente vê que o Fábio Santos, ele não consegue entregar aquilo que a gente espera dele, né? Pelo menos nesse início de temporada. Óbvio que na temporada passada ele fez algumas grandes partidas, mas pelo menos até esse início de Campeonato Paulista aí, o Fábio Santos, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Mas, né, e aí o meio campo do Corinthians, cara. E aí a gente tem que ser justo aqui, pelo menos pra mim, que início de temporada do Rony, né? O Rony que é muito criticado pela torcida, muito mesmo, mas vem ganhando as suas oportunidades quando vem entrando, e hoje que entrou de titular num clássico, correspondeu e muito pra mim, correspondeu e muito. Foi muito consistente o meu campo do Corinthians graças ao Rony, porque ele dava sustentação que o Duqueiroz não tem, porque o Duqueiroz é aquilo, né? Aquele, meu Deus do céu, aquele Deus do sacuda. Eu acho que, não lembro se foi no primeiro tempo ou no segundo. Acho que no segundo tempo mesmo teve um lance lá, que foi uma jogada que começou com o Renato, aí eu acho que o Yuri também, eu não me recordo, mas é na hora que chegou nos pés, o Watson também, chegou nos pés do Duqueiroz e falou assim, não, matou a jogada, né? Matou a jogada ali, deu tempo da equipe de São Paulo chegar, enfim, né? O Duqueiroz, cara, de verdade, é um jogador que eu já defendi. Ele já teve ele fez algumas partidas boas, né? Pouquíssimas. Mas depois daquela lesão que ele teve lá, caiu. Foi naquele jogo contra o Boca Juniors lá. Depois daquele jogo. Acho que isso. Não lembro. Enfim, né? Mas o Duqueiroz, tipo, cara, virou um jogador, tipo, comum pra ruim, sabe? Então, na negociação lá com o Zenit, eu acho que o Corinthians fez mais que certo aí, se tratando do Duqueiroz, né? Lógico que fica aquele sentimento pelo Robert Renan, mas mesmo assim é o Yuri Alberto, né? E aí a gente tem que falar aqui também que, cara, como
Aqui eu estou mais falando do primeiro tempo, né? Mas como é difícil a gente escolher o melhor em campo do primeiro tempo. Porque o Renato Augusto, quando joga, né? Quando o Renato joga, ele é rei, cara. O Renato Augusto, ele tem uma visão. E na jogada do primeiro gol, a bola... quem que foi? Acho que Fagner e... Ah, cara, eu não me recordo. Alguém devolve pro Duqueiroz e eu falei assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, Duqueiroz, não chuta pro gol, volta pro Renato. Aí, graças a Deus, ele me ouviu, óbvio. E aí ele toca pro Renato, o Renato, ele acha o Fagner. Cara, que jogada do Renato Augusto, né? Ele acha o Fagner faz o cruzamento, o Adson entrando na área, vai e faz o gol. O menino Adson, né? O menino Adson aí que deu show, né? Hoje. E aí, no... Cara, não sei pra que tanta demora pra um lance daquele que era nítido, né? Principalmente quando mostra a imagem ali que o Fagner não estava impedido. É aquela demora toda, cara. Esse é aquele momento que a gente fala assim, meu Deus, que saudade da Copa do Mundo, né? Aquele impedimento lá da Copa do Mundo que era tudo mais fácil, era assim, né? E realmente tirava a dúvida de todo mundo. Ali, a sensação que a gente fica, né, quando se trata de arbitragem de VAR no Brasil, principalmente, que eu não tô falando só do Corinthians, mas no geral, que quando saem os áudios, né, tudo vazado ali assim, fica... Nossa, meu Deus do céu, não, gente, eu tô doida, mas é o primeiro tempo, enfim, né, tô iludida aqui do primeiro tempo, daqui a pouco fica um cara de... Enfim, né, e aí, quando sai aqueles áudios e tal, que eles tentam justificar, você vê que os caras ficam querendo arrumar sei lá, uma ponta do nariz do cara pra tá impedido, sempre tenta, né, então, tipo assim, mano, não tem justificativa nenhuma pra aquela demora, pra aquele impedimento. Enfim, né, e aí sai o segundo gol do Corinthians também, com o Yuri Alberto ali, que, gente, tem uns que vai falar que o Yuri Alberto não fez uma boa partida, só porque ele não fez gols. Mas como o Yuri Alberto é importante, tanto no primeiro gol, que ele puxa ele estava impedido, mas ele puxa a defesa de São Paulo ali, a marcação de São Paulo, de 2 jogadores, tanto que o Adson chega ali livre para fazer o gol, né? E aí também na jogada do segundo gol, que ele que dá ele que dá o passe pro Roger Guedes, e a gente tem que falar do Roger Guedes, né? Caraca, mano, o Roger Guedes, né, é o jogadorzinho que... Nossa, jogadorzinho não no sentido ruim, né? Mas que eu quero dizer que, tipo, eu sinto amor e ódio pelo Roger Guedes, mas que o Roger Guedes tá jogando nesses últimos jogos aí, principalmente nesse jogo, né, tipo, que a gente pode falar assim, jogo grande, chamou a responsabilidade, né, recebeu inúmeras faltas ali, cara... Tava voltando pra marcar. Que partida do Roger Guedes. Me arrisco dizer aí, cara, que foi uma das melhores partidas do Roger Guedes com a camisa do Corinthians, se não a melhor. É claro que a gente lembra daquelas partidas que ele fez gols e tudo mais, contra o Avaí, contra o próprio Palmeiras e tal, mas no sentido de vontade de jogar, pelo menos, e de raça, né, e qualidade, jogando pelas pontas ali, o Roger Guedes jogou muita bola no primeiro tempo, muita bola. Tanto que, né, fica difícil a gente escolher ali quem foi o melhor da partida. De fato, a gente não consegue escolher. O Adson fez os 2 gols, o Roger jogou muita bola, o Renato é o Renato. E vale ressaltar também o Cássio, né? O Cássio fez 2 defesas ali, minha Nossa Senhora, a lá Cássio, gigante. E o Rony também fez uma boa partida. E acho que de pontos negativos pra mim, de verdade... tem o Fagner também, que fez uma baita de uma partida também, né? Então, para mim, os pontos negativos ficam sendo o Fábio Santos, o Duqueiroz e a defesa do Corinthians ali, o Balbuena, não tá me agradando muito, né, nesses últimos jogos. Mas, enfim. E aí, cara, aí a gente vai pro segundo tempo, que é aquele momento que eu fico pé da vida, que, cara, não é possível que o time desista do majestoso, simplesmente senta no resultado de 2-0, achando que tá tudo bem, né? Tudo bem que a torcida de São Paulo, de fato, ali é uma torcida, a maioria deles é tudo modinha mesmo, que, né, o time, no primeiro tempo já tava vaiando o time e tudo mais, eles não, né, só que aí o Luciano vai lá e faz o gol, aí volta o clima de festa, vamos apoiar, enfim... Mas, cara, não tinha necessidade. Você viu que a defesa do Corinthians parou e tomou aquele gol. Tipo, o time todo ficou aquela retranca mesmo. Eu falei assim, vamos sentar no resultado que eles não vão conseguir. Mas conseguiram. E tiveram chance ainda de ter empate ali também, né? Então, tipo, se isso me incomoda, o Lázaro, ele faz algumas alterações ali, não entendi o porquê ter tirado o Yuri Alberto é jovem, pra que tirou o Yuri Alberto? E aí o Roger, que tava sendo um dos melhores em campo ali, aí ele coloca de centroavante, aí ele fica isolado, né, não consegue nem voltar pra ajudar na marcação, e aí o Renato já tava morto de cansaço, e aí o time fica com, cara,
nossa, cara, o time fica com os medalhões em campos, que é algo que me preocupa também. A gente vê, né, já basta a defesa ali com o Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. Aí é o meio-campo do Corinthians com Renato Augusto, né, com a idade que tem já e já tava cansado, Paulinho e Juliano, cara. E pro Paulinho a gente vai dar um desconto aqui porque ele voltou agora, né, mas não foi nada também. E falei que não ia criticar, mas enfim. E o Juliano, gente, o Juliano nada fez, nada, cara. Sabe, ficou dois jogadores ali parecendo uma barata tonta, na minha opinião. E eu espero de verdade que não vejo a hora do Fausto Vera voltar logo, porque me preocupa quando você vê esses jogadores aí em campo. E eu não sei se o Lázaro vai ficar com eles, vai fazer um time com eles ali, né? Mas se a gente voltar nos times do Fernando Lázaro ali, quando ele assumiu o Corinthians, ele colocava os caras, os medalhões ali pra jogar junto, né? E não vai dar certo. Nitidamente não dá certo. Pela idade dos jogadores, obviamente, né? Enfim, né? Importante aí conseguimos a vitória, 2-1. Não é um jogo que, obviamente, né? Se tratando de um clássico, é bom pra gente testar esse time do Corinthians, porém, por mais que seja um clássico, por mais que seja um majestoso, é contra o São Paulo e a gente tem que... A realidade é que o São Paulo não é hoje um time difícil de se ganhar, né? Podemos dizer assim, embora o Corinthians não consiga ganhar clássico. Mas acho que vocês me entenderam, né? Que eu quis dizer em relação à comparação aí de Flamengo, de Palmeiras, enfim, né? É um time que também tá com muitas dificuldades aí e vai ter dificuldades durante a temporada, mas... É bom, principalmente que a gente só vinha ganhando o Clássico do Santos, né? Então, finalmente, aí a gente consegue ganhar do São Paulo, né? Que num jogo que foi um jogo totalmente diferente no primeiro tempo. E no segundo, o Corinthians se entregou ali, né? E tanto que tomou o golzinho, correu o risco de empate. Enfim, nossa, ficou 12 minutos. Enfim, né? Esse foi o pós-jogo aqui, né? Deixa o seu like aqui pra fortalecer. E também deixa aí, cara, eu de verdade não consigo escolher os três melhores aí, não consigo eleger o melhor em campo. Eu acho que talvez pra gente ser, como é que eu posso dizer, né? Cara, o Roger Guedes tá sempre sendo eleito, o Renato, né? Então acho que vale a pena a gente ressaltar a partida do Adson, né? Que também fez os 2 gols. E também vale ressaltar a partida do Rony, né? O Cássio também é outro que vive ganhando o prêmio aí de craque do jogo. Então eu só vou dar... Eu acho que Adson e Rony pra mim. Então, deixa o seu curtir aqui, deixa aqui nos comentários quem foi o melhor e o pior em campo também. Pra mim foi o Fábio Santos, depois do Queiroz. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians. Finalmente, né? E qual que é a musiquinha? E no Morumbi eu nunca vi, no Pacaembu nunca tá lá, timinho de ano, tem torcida pra apoiar.